Oi gente, tudo bom? Meu nome é Sheila Shimada e eu sou do canal Espiritualidade no Caminho e esse é o programa Pílulas de Espiritualidade no seu dia a dia. E hoje eu queria falar um pouco sobre sonho e projeção astral. Bom, o sonho ele pode significar mil coisas, né? Existem aí alguns estudos da psicologia que falam bastante sobre sonhos, os sonhos compensatórios. Então quando eu não estou fazendo alguma coisa que eu queria muito fazer, eu pego e sonho com aquilo para o meu corpo se equilibrar. Então, por exemplo, é muito comum quem parou de fumar e acabou de parar de fumar, sonhar que está fumando, ou então você terminar um relacionamento e sonhar que está fazendo as pazes com aquela pessoa, ou então você parar com qualquer vício, sonhar que você está vivendo aquele vício de novo. São o que a psicologia chama de sonhos compensatórios. E isso age no nível individual da pessoa, né? Tem um livro muito bacana, eu não sou psicóloga, mas a minha mãe então eu fico lendo um monte de livros que ela tem aqui. Meu padrasto também né? Então tem um monte. Tem esse livro aqui, é um livro de capa vermelha, que chama O Homem e Seus Símbolos, né? Do Jung. E aí ele fala de uma série de significados e da integração do inconsciente, e isso é uma matéria assim extremamente complexa, mas é muito interessante para quem está entrando nesse campo de estudo. É excelente, né? Vai fundo, manda ver. E existe também uma explicação mais espiritual para a questão do significado dos sonhos, que é muito bem tratada na doutrina espírita, né? Que ela não é uma religião, ela é um tripé de religião, ciência e filosofia. Tanto é que se você não sabe, você não precisa ser adepto da religião espírita para entrar em qualquer curso, que geralmente são gratuitos, de filosofia, né? Filosofia. Então, só para esclarecer, né? Porque sempre é muito contra mim querer empurrar a religião para alguém, até mesmo porque eu não tenho religião, mas eu adoro estudar as religiões e eu sinto que existe verdade em todas. E eu vou concordando com aquilo que faz sentido no meu coração. O que fez sentido para mim no meu coração, além dessa parte individual de compensação, de sonho compensatório, etc, né? O que fez sentido no meu coração para entender alguns sonhos que eu tinha era o estudo da projeção astral e o que acontece com você quando você dorme. Então, assim, basicamente o que eles explicam? Eles explicam que quando você tá dormindo, o teu corpo entra num estado de descanso, né? Porque o corpo precisa diariamente do sono, precisa diariamente descansar até para alinhar a sua energia com este planeta no qual você vive, porque você tem um corpo e habita no corpo dentro de um planeta, que é a Terra, nesse caso. E o seu espírito, diferentemente do seu corpo, ele não descansa. Então, assim, só para introduzir didaticamente o espiritismo, e eu vou usar esta terminologia porque eu estou me baseando no que eu aprendi na doutrina, ele diferencia alma de espírito. Então, alma é o espírito que está encarnado, ligado a um corpo por um cordão fluídico, que eles chamam de cordão prateado. E espírito é o mesmo princípio vivente, porém desligado do corpo. Então, eu vou usar aqui alma para falar de encarnados e espírito para falar de pessoas que continuam vivas, porém não estão dentro de um corpo e vivendo na Terra. Então, assim, quando eu faço meu desligamento, a minha alma sai do meu corpo e ela fica presa através do meu cordão fluídico, e eu vou passear por aí, fazer N coisas. Então, assim, eu vou atrás de uma pessoa que eu queria falar, eu vou ajudar os outros a trabalhar. Existem missões que você faz durante o sono. E para quem tem uma sensibilidade mais aguçada, quando volta do sono, consegue se lembrar perfeitamente daquilo que fez enquanto estava dormindo, das experiências espirituais que teve enquanto estava dormindo. E esse é o caso do Robson Pinheiro, né? Na trilogia que ele escreve, maravilhosa, onde ele descreve as forças do mal, né? Eu vou botar o nome da trilogia aqui embaixo.
mas é a Marca da Besta, a Legião e o outro, eu não me lembro agora, mas eu vou colocar aqui embaixo. Então, quando você está dormindo, a sua alma vai em contato com outros espíritos. E aí esses espíritos, eles utilizam também da sua energia enquanto encarnada para fazer alguns trabalhos fora da existência terrena. Por que eles utilizam a sua energia enquanto encarnado? Porque quando a gente encarna, a gente ganha um corpo, e esse corpo ganha um fluido que é chamado de ectoplasma. Esse ectoplasma, em algumas pessoas ele é mais forte, em outras não. E esse ectoplasma, ele está permeado de vida e ele tem um poder curativo muito grande, tanto para atuar na matéria, quanto para curar espíritos que já estão desencarnados e que precisam de como se fosse um remédio, né? Como se fosse uma pomada para aquele espírito que está muito desgastado, que está muito machucado por causa dos ambientes em que eles vivem. Então, assim, só um parênteses, quando o médium, dentro de um centro espírita, ele incorpora, uma das principais atividades que ele tem na incorporação é transferir o ectoplasma dele para aquele espírito que está precisando de uma energia, de um gás extra, né? O que não acontece com os espíritos que estão equilibrados, mas muitas vezes o médium incorpora para fazer essa doação de ectoplasma. E tem gente que fala que isso desequilibra o médium, que é a linha da teosofia. Tem gente que fala que isso não é bacana, que é uma outra linha espiritualista que tem lá no Paraná. Mas o fato é que você sai do seu corpo, sim, e às vezes você vive experiências, e aí você volta pro seu corpo assim que você acorda e você sente ainda alguns reflexos. É como se o seu corpo fosse um poste, seu espírito fosse um balão de gás amarrado nesse poste. Se o balão fica muito balançando, ele reflete isso no poste, que é o corpo. Então, às vezes você acorda muito chacoalhado, é porque você estava num local que tinha muita agitação. Às vezes, se você acorda muito em paz, é porque você estava num local que tinha muita paz, muita espiritualidade. E aí, o que acontece? Enquanto espíritos que trabalham, né, nesse plano espiritual, a gente começa a se desenvolver e ter experiências que vão ajudar a gente a atuar na Terra. Então, muitas vezes, isso aconteceu já comigo, de eu não lembrar o que eu tinha feito, mas acordar meio cansada e como se eu tivesse pensado demais. E aí um amigo meu virar pra mim e falar o seguinte: Sheila, eu te encontrei, você estava cheia de pastinha, organizando um monte de projetos que você ia implementar aqui na Terra assim que você acordasse num determinado período de tempo. Então, se você tem um sonho que foi feito com base em experiências vivenciadas no campo espiritual, você vai acordar e você vai ter alguma memória daquilo, se você precisar utilizar aquilo. Se você conversou com alguém, você vai ter a sensação nítida que você conversou com alguém. E assim, você não precisa ser mega sensível para perceber esse tipo de coisa. Existe uma grande diferença sensitiva, porque o que eu falo para vocês é que faz sentido pro meu coração. Eu estudei muito até achar o que realmente batia e falava: não, Sheila, é isso, né? Então, assim, quando você sonhou, que você acha que você sonhou e na verdade aquilo foi uma projeção astral, você estava trabalhando em algum lugar, você estava se encontrando com alguém, você estava vivendo alguma situação, você vai sentir nitidamente que existia energia de outras pessoas e que você interagiu com elas. Quando você tiver um sonho que é só seu, que é meramente interpretativo, que é compensatório, ou né, livro do Jung, que tá aqui, que vai refletir na sua questão mais interna e subjetiva, você vai sentir a sua energia, aquilo que faz sentido pra você. Exemplo: eu sonhei que eu tava voltando com meu ex-namorado. Para e pensa, você quer voltar com ele? Eu sei que não faz bem, mas eu queria voltar com ele. Mas ele queria voltar com você? Eu não faço a mínima ideia. Isso aí que ele me falou não tem nada a ver com a personalidade dele. Então, na verdade, foi um sonho compensatório onde eu queria que ele me dissesse aquilo que eu queria escutar. Agora, quando eu tenho uma experiência, eu chego, converso com alguém, ele me apresenta uma ideia nova e eu venho pra cá com uma experiência nova agregada em mim. Por quê? Porque não era só eu, era eu interagindo com outra pessoa. E aí vem os sonhos premonitórios, e aí vem os sonhos intuitivos, e aí de repente você dorme bem, você se prepara, né?
né, reza, fala assim, olha, você que cuida de mim, aí ser espiritual, me leva para onde eu tenho que ir, me leva para os lugares que eu tenho que aprender. E aí quando você volta cheio de gás, cheio de ideia, né, cheio de coisa para contar. Aquilo é uma experiência extrafísica, onde você saiu e teve experiência com outras pessoas. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer vídeo todos os dias de manhã, assim que eu acordo, porque tá fresquinho, tudo que eu preciso falar no momento que eu preciso falar, do jeito que eu preciso falar. Às vezes eu até falo assim, caramba, mas eu nem sabia daquilo direito, daí saiu, sabe? Então, assim, é muito bacana você saber diferenciar esses dois para saber como interagir na sua vida, porque você recebe sinais daquilo que você precisa fazer dentro da tua missão todos os dias, né? Você tá sempre conectado, querendo ou não, ignorando ou não. Eu espero que eu tenha realmente dado algumas elucidações. O tema é muito complexo, tinha que ser um vídeo assim de no mínimo 1 hora para explicar fase a fase o que acontece, mas vou fazer um e-book sobre isso e eu vou anunciar ele assim que ele sair. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira você a interpretar esses seus sonhos e os sinais que você vem tendo na sua vida, seja subjetivo ou seja ao nível coletivo. Se você gostou desse vídeo, clica e curte. Se você quiser receber mais notícias do nosso canal, se inscreve e eu vou ficando por aqui. Um beijão a todos e namastê!